Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 5, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 5, a partir do versículo 17, diz o seguinte: Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas, quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Até aqui, até o versículo 29, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor é perfeito, justo. O Senhor permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. O Senhor permanece verdadeiro mesmo quando nós não somos verdadeiros. O Senhor não falha mesmo quando nós falhamos. O Senhor não deixa de nos amar, mesmo quando as nossas atitudes demonstram a nossa falta de amor. O Senhor é perfeito. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-me porque eu falho recorrentemente. Perdoa cada pessoa que está ouvindo esse podcast e que também pecou. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu perdão. Eu te agradeço porque o Senhor nos mostra onde nós erramos, porque a tua palavra nos corrige, porque através da Escritura nós somos aprumados, nós somos alinhados com os teus caminhos. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, revela aos nossos corações aquelas áreas das nossas vidas onde nós ainda precisamos de uma mudança. Revela aos nossos corações aqueles momentos onde nós ainda erramos com as nossas palavras ou com as nossas atitudes. Mostra-nos, Senhor, aquilo que nos impede de glorificar o teu nome. Mostra-nos os momentos, Senhor, onde nós podemos fazer melhor. Mostra-nos os momentos onde nós deixamos de fazer o bem, mesmo sabendo que deveríamos fazê-lo. E que tudo isso seja para a tua glória, que tudo isso seja para engrandecer o teu nome, Senhor. Para que a tua igreja se fortaleça, para que nós, como cristãos, possamos dar um testemunho melhor ao mundo, Senhor. E que dessa forma mais e mais pessoas se acheguem a ti. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Lemos um trecho um pouquinho maior hoje, né? Nesse trecho aqui, então, os apóstolos são presos. São chamados diante do sinédrio para testemunhar, para serem interrogados mais uma vez. Aquela perseguição que a gente já começa a se acostumar aqui, né? Até porque esses capítulos começam a preparar o caminho para a dispersão da igreja, onde a perseguição fica tão grande que a igreja acaba se dispersando, o que é uma grande bênção para a igreja, porque daí o evangelho acaba alcançando muito mais pessoas, né? Então a gente vai caminhando para esse momento onde a gente vê a dispersão da igreja primitiva.
Mas aqui, nesse trecho específico, os apóstolos então são presos, interrogados, e tudo isso acontece por quê? Por conta da inveja daqueles religiosos, né, daquelas autoridades religiosas. Isso está no texto. Movidos por inveja, é o que está no texto. E a reflexão que eu faço aqui está muito conectada com o que a gente vê na vida de José, na vida de Jesus. Pessoas que mesmo fazendo tudo certo, mesmo caminhando de uma maneira muito correta, foram odiadas, foram vendidas, foram maltratadas, foram assassinadas. A igreja aqui, os apóstolos, né, nesse caso, estavam sendo perseguidos e não estavam fazendo nada de errado. Ontem falei sobre como a igreja precisa ser um lugar onde as pessoas encontram cura, né? Cura para suas almas, cura física, etc. E mesmo que nós sejamos esse lugar perfeitamente alinhado com a vontade do Senhor, certamente ainda vão existir pessoas que vão falar mal, que vão perseguir, que vão xingar, que vão maltratar. E aí eu posso dar um testemunho até bem pessoal, né? Tô já com o blog há muito tempo, né, galera? Com o canal já há alguns anos. Tenho feito isso já há algum tempo. E sei que eu não sou perfeito, galera. Eu sei que eu erro. Não tô me colocando no mesmo patamar dos apóstolos, de Jesus ou de José. Não tô nesse lugar, tá? Mas é comum, assim, vir alguém criticar o que a gente fala aqui, o trabalho que a gente está fazendo. E muito legal que critiquem. A gente sempre precisa melhorar. E muitas das críticas ajudam realmente a melhorar. Eu sou muito grato pelas críticas que eu recebo porque elas me ajudam a melhorar. Ao mesmo tempo, algumas dessas críticas, elas são bem descabidas, na minha opinião. Não é uma reclamação, é um comentário de algo que eu penso, não estou falando que as pessoas têm que parar de reclamar. Algumas delas só são bem desconectadas dos fatos ali, né? Então, sempre vão existir pessoas, galera, que reclamam, mesmo que você faça perfeitamente bem. Não é o que eu faço, eu não faço perfeitamente bem. Mas mesmo que eu fizesse esse trabalho aqui perfeito, sem nenhum erro, ainda iriam existir pessoas reclamando, sabe? Os apóstolos passaram por isso, Jesus passou por isso, foi perfeito. José, que é uma pessoa muito mais... que a gente consegue se conectar muito mais, né? Porque passou por uma série de dificuldades, fez tudo certinho e foi preso injustamente, foi maltratado, foi vendido, foi quase assassinado. Então, não é o fato de que nós estamos fazendo as coisas corretamente que todo mundo vai nos apoiar. Não vai, né, galera? Algumas pessoas, mesmo quando nós fazemos tudo perfeitamente, vão nos criticar e tá tudo bem. Essa é a vida. A gente pode até não concordar, mas essa é a vida. A questão é como a gente lida com isso. Nós temos que lidar com isso da mesma maneira que os apóstolos lidaram. Da mesma maneira que Jesus lidou. Da mesma maneira que José lidou. José, por exemplo, quando seus irmãos vão reencontrá-lo e ficam com medo da retaliação, José fala, não, galera, tudo isso que aconteceu foi porque Deus estava à frente querendo que isso acontecesse. Quem me vendeu como escravo não foram vocês, foi o próprio Senhor que me fez chegar aqui. Quando Jesus é maltratado, é traído, é crucificado, ele não pede que Deus castigasse aquelas pessoas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Estevão, a gente vai ver isso mais pra frente, né? Quando Estevão é apedrejado, Estevão sendo apedrejado fala, Senhor, não lhes impute esse pecado. Então, mesmo quando a gente faz tudo certo, nós seremos criticados. E a nossa posição, quando somos criticados, tem que ser essa, Senhor, não lhes impute esse pecado. Perdoa-lhes, Senhor. Perdoa-lhes. Claro, quando a crítica for construtiva, de algo que a gente realmente precisa melhorar, a gente precisa aceitar, né? A gente precisa melhorar sempre, nós não somos perfeitos. Mas esse é o ponto, né? Mesmo que a gente faça tudo certinho, galera, a gente não vai ser a prova de críticas. Então, a mensagem de hoje é essa, para que nós consigamos tratar essas críticas como elas devem ser tratadas. Ou melhorando o nosso comportamento, melhorando aquilo onde nós estamos sendo criticados, ou falando, Senhor, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Eu estou bem tranquilo com o que eu tenho feito, creio que estou fazendo certo, então eu peço, Senhor, não lhes impute isso. Esses xingamentos, essa reação dessas pessoas, não lhes impute isso, porque é só um momento que elas estão vivendo. É isso, galera. A mensagem de hoje é essa. Se você passou por algo assim, deixa nos comentários aqui. Ou se você está ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, deixa seu comentário. Comenta o que aconteceu que você passou por uma situação como essa.
Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.